Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha o canal que é fruto do amor proibido de três pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Eu vou pedir a gentileza de você que tá ali no YouTube de dar aquele like, de dar aquele apoio aí pra nós, tá? Pra gente poder crescer a live, porque mais uma vez, né, o algoritmo do YouTube, né, fez o favor de dar aquela ferrada em nós, né? Pra variar. Tá, então você que tá de dar entrando aí no ferrada em nós no YouTube, pra variar. faz aquela presa Tá, aí pra então nós. você que tá de dar, que aí a gente garante que vai chegar pra galera toda, né? Voltando aqui, hoje a gente quer falar um pouquinho de uma modalidade que a gente fala muito pouco aqui no canal, porque normalmente a gente tá sempre com super promoções e não sei quantos anos, e não sei quanto que, e não sei bababá, e agora não, agora a gente tá num período mais calmo aqui. Então você que tem vontade de aprender o mandarim, mas que tá ali começando, que não sabe exatamente como é, que quer dar aquela flertada, saca? Que quer chegar pro Laoshi e falar assim: oi, casado, você é casado? Você tem a turma do pagode. Explica pra gente aí, Gohan, como é que funciona a turma do pagode. Vamos lá. Turma do Pagode, o nome é justamente para causar essa emoção, uma mistura do Brasil com a China. Para quem não sabe, pagode é a tradução da torre específica que só se encontra em países do Extremo Oriente, porque ela é uma torre normalmente de 8 lados, muito usada em monastérios budistas, e inclusive essa palavra não existe nos países do lado de cá, né? Então, não existe uma palavra específica para pagode em malaio, na China, porque esses lugares são os que tem pagode. Pagode, na verdade, é a torre, é apenas torre. No caso do chinês, tem uma... Só explicando um pouquinho do nome da turma do pagode, né? Em caso do chinês, existe a torre que chama de 8 pontas, 8 lados, né? Pa, jiao, tá é torre. Então, a galera especula que isso veio dos primeiros europeus que chegaram aqui, né, os portugueses, e eles traduziram pagoda, no caso do cantonês ficaria pagoda para pagoda. Em inglês fica pagoda, em português vira pagode. E aí a origem é diferente do pagode que a gente conhece, o samba. Mas aí qual é a proposta da turma do pagode? Ela junta todas as aulas que a gente faz do projeto Mandarim Live, que a pessoa que não conhece já pode experimentar por lá. São toda terça-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, eu faço uma aula ao vivo lá no canal da Academia Gohan, aqui no YouTube. E aí essas aulas, elas têm 18 aulas básicas, assim, tá lá de graça, assim, tem gente que cobra um rim pelas aulas que eu ensino só com as aulas básicas. Lá tem 18 aulas que você vai aprender do zero até chegar ali no nível conseguir se comunicar básico. Só que toda semana a gente faz uma aula que ela some depois de 6 dias. Então ela só fica disponível uma semana. É para quem? Para quem se dedica. Para quem tá ali empolgado com o mandarim, toda semana vai tirar um diazinho para pegar uma aula de 1 hora e meia e tem conteúdo para você estudar a semana toda. Se você perdeu essa live, ou se está conhecendo o projeto agora, a gente tem a possibilidade de entrar para a Turma do Pagode, que você vai ter acesso à comunidade do Discord com os alunos, você vai ter acesso a todas as aulas do projeto Mandarim Live que eu já fiz, que são, não é pouca aula não, são 290 aulas agora. A gente tem
290 aulas, que ele normalmente entra como material complementar do nosso material completo, mas só essas 290 aulas, dá como se fosse pouca coisa, já ensina muito. A gente tem mais de 20 aulas com música, 20 aulas com leituras de texto, tem chinês da vida real, que agora eu estou aqui na China, eu vou tirando foto das coisas e vou transformando isso em aula. Tem aula de situacionais específicas, como pedir comida, como conseguir hotel na China. Tem uns temas que é da moda, então já falei de Olimpíadas, já falei de Copa do Mundo, Ano Novo Chinês, quando tem um feriado aqui a gente sempre comenta. Então são aulas muito diversas de coisas que não existem normalmente na maioria dos materiais didáticos, que elas são perecíveis, assim, é uma vez por semana, a pessoa perdeu, opa, aí mais semana que vem tem outra de um tema que está ali no nível que quem tem o básico acompanha e vai aprender. Inclusive tem alunos que estão no avançado, mas adoram acompanhar a Mandarim Live porque sempre tem assunto novo, é difícil repetir aula. Então são 290 aulas pelo incrível preço de R$ 42,00 por mês. Então a pessoa vai fazer uma assinatura mensal, cancela quando quiser, tem acesso a todas essas aulas por apenas menos de uma pizza média para o Laoshi no mês. Ou se você quiser pegar o plano anual, é R$ 365,00 por ano e você vai ter acesso a todas as aulas que fizer. Se você pegar o plano anual, isso inclui as próximas semanas de aula aí. Então são quase uma aula por R$ 1,00 e R$ 1,00 por dia também. Então sai muito barato. Muita aula de mandarim. Lá dentro a gente organizou algumas playlists, então tem a recomendação do Laoshi ali. Eu já fiz aula de geografia da China também, tem aula de caligrafia, enfim, tem tudo. Se você quiser começar a aprender mandarim com o melhor custo-benefício, é esse. Qual é a desvantagem dele, assim, comparado ao curso completo? Aí não tem um acompanhamento tão próximo, não tem correção de lição de casa. São as aulas que a gente fez ao vivo, mas que você vai ter acesso ali quantas vezes você quiser para ver e rever e já faz parte da comunidade com a gente também. Então é isso, jovens. Você que quer, né, ter esse primeiro contato com o mandarim, começar a aprender, começar a entender como que funciona o curso, qual que é a dinâmica, conhecer a galera que está no curso, né? A gente recomenda muito vocês começarem aí pela Turma do Pagode, que é um investimento baratinho. E se você quiser dar o golpe no Gurran e no João, você primeiro usa o cupom do tio, assim disse o João, que você ainda ganha um desconto. Tá? E além disso, se você for rapidão e você for aqueles cara que gosta de ouvir, gostei desse podcast, vou ouvir tudo, você pode fazer isso com as aulas do Gurran, tá? Então você pega as aulas todas, vai fritando nelas, 3 meses, 4 meses você fez as aulas todas e vai estar pronto para o curso. E aí, nesse caso, você vai na mensal ali, faz 3 meses da mensal e depois migra, tá, para o curso completo para você poder continuar. Tá? Mais uma vez eu quero agradecer enormemente o Gurran. Inclusive o Gurran ontem estava comigo em espírito na Universidade Federal de Minas Gerais. Ontem eu fui lá na UFMG, porque tá tendo feira do livro aqui da UFMG. Eu fui lá ontem e eu comprei mais 160 livros pra gente poder sortear. Tá? Muito livro bom de várias editoras. E eu paguei tudo à vista, porque estava com 50% de desconto, e eu só tive o dinheiro para pagar os livros à vista por causa do Gurran, por causa de todo mundo que ajuda o canal, por causa de todo mundo que tá aí. Tá? Então, quero aproveitar hoje, quem vai fazer o anúncio bombástico sou eu, não é o Gurran. O Gurran veio hoje muito na humilde falar da Turma do Pagode. Mês passado, gente, como eu tô trabalhando demais, tive meio ruim da cabeça e não consegui fazer o sorteio do mês passado, esse mês eu vou sortear 300 livros, tá? Vão ser 300 livros no final do mês, que são 150 do mês passado, mais os 150 desse mês. Todo mundo que doou desde o dia 1 do mês passado, ou seja, desde o dia 1 de fevereiro até o dia 31, segunda-feira próxima vindoura, quando eu fizer o sorteio, tá, vai estar concorrendo aos 300 livros, e além de concorrer aos 300 livros, nós vamos ter mais de 150 livros novos na nossa lista para vocês escolherem. Tá, então quero aproveitar que o Gurran tá aqui, quem vai fazer o anúncio bombástico sou eu, depois eu vou mostrar para vocês, tá, os livros que eu comprei, tudo que eu trouxe de novidade aí para vocês, vai estar tudo disponível lá na lista, tá bom? Hoje eu e o Gurran, a gente planejou de fazer um react de texto,
tá? Hoje eu tô trazendo o Gurran pro lado negro da força, que é o react de texto. O Gurran gosta de react de vídeo, eu sou velho, né? O velho não entende como as imagens se mexem, porque quando eu era jovem e a gente ia com os outros australopitecos para dentro da caverna, a imagem só se mexia quando a gente passava a tocha na diagonal. Tá? Então vídeos me deixam confuso e eu prefiro react de texto, porque eu sou idoso, tá? Então hoje eu trouxe o Gurran pro mundo maravilhoso do react de texto. O Lican tá falando, tio chega na feira de livro, o vendedor até chora de alegria, meu irmão. Porque ontem eu cheguei na banquinha da Boitempo e falei assim, ó, esse aqui, todos, 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 a mesma coisa, expressão popular. Ganhei o livro da 34. E a Nayara tá toda feliz que eu dei de presente pra ela o Dante bilíngue pra ela estudar italiano. Né? Então agora, dona Nayara, que é muito chique, fica vendo novelinha em italiano. Todas as novelinhas do mundo. Se houve algum dia uma produção audiovisual na Itália que chegou no Netflix ou no Prime, a Nayara já viu. Tá? É basicamente isso. Você que também tem hiperfoco em novelas italianas, depois eu vou deixar o e-mail da Nayara e vocês vão entupir a caixa dela para trocar ideia de novela italiana. Tá? Mas falando sério, ontem a gente fez essa mega compra e a gente vai poder fazer, né, esse sorteio mais robusto, com muita coisa diferente, graças muito ao Juan, né, ao menino Gurran, que, porra, faz um serviço maravilhoso aqui pra gente. Tá? Obrigado ao menino Macedo Zarte, que meteu os beats aqui pra nós lá na Twitch. Valeuzaço, meu querido camarada. Né? E um outro anúncio que eu queria fazer também antes da gente começar o nosso conteúdo é que a gente está terminando as obras, tá, aqui em Belo Horizonte, no Marreta, que é o sindicato da construção civil, o sindicato dos pedreiros aqui de Belo Horizonte, onde a gente vai ter uma biblioteca física bem robusta ali também, e não só a biblioteca física, mas também uma sala de aulas, tá? Nós vamos poder dar cursos de formação política, lá dentro do Marreta, para todo mundo que é da construção civil, e esse também, né, é um local que o nome do menino Gurran tá ali escrito nas paredes, porque ele ajuda a construir essas bibliotecas populares. Então, em breve nós vamos ter a inauguração. Quando tiver a inauguração, aí eu mostro tudo para vocês, como que ficou, né? O bom lá do Marreta é que não falta pedreiro para fazer as obras, né? Então, assim, a galera toda se juntou para fazer as obras. Então, tenho certeza que mais uma semana, 2 no máximo aí, a gente vai estar podendo inaugurar mais uma biblioteca física, né? A gente já tem a primeira lá no Curumim, lá em Ribeirão das Neves, e agora a gente vai ter a segunda ali na Rua Além Paraíba, no Sindicato da Construção Civil aqui de Belo Horizonte, no Marreta, tá? Vocês que quiserem deixar perguntas e tal, depois que a gente fizer o react, se a gente tiver um tempinho, a gente responde as perguntas que vocês deixarem aí também, tá bom? E eu vou passar pro react. Como tem uma aqui que tá chegando agora, e essa é boa de responder, tá? O Metalhead 666 está falando aqui, não sei se é O ou A, né? Como é a saúde pública na China? Quais seus maiores problemas, estudante de medicina aqui? Metalhead, eu devia ter separado, cara, porque no dia eu ia separar, mas aí o TDAH é triste demais e alguma luz piscou e o husky siberiano aqui saiu correndo atrás da luz e esqueceu de separar. Teve um vídeo que viralizou muito no TikTok e no Instagram de um cidadão estadunidense que teve que usar o sistema médico na China. Eu não sei se o Gurran chegou a ver esse, mas é uma coisa maravilhosa, porque o cara chega no hospital, né, e aí ele vai para ser atendido. E aí, primeiro, ele tem que esperar absurdos 3 minutos até chegar na fila. E aí ele tem a consulta com o doutor lá e foi algo em torno de 40 renminbi a consulta, tá? Que pro cidadão americano, 40 renminbi, eu tô sem a tabela de conversão aqui, mas não dá $10, tá, gente? É um negócio assim... Deixa eu até ver. 6 dólares, 6 dólares. $6? 40 renminbi? É isso. Aí o cara vai e faz a consulta de $6,
Tá? Vou até falar aqui, ó, 5h51, dá 5h50, não chega a dar 6. Tá? Ele foi lá, em 3 minutos ele foi atendido, fez a consulta. Aí na consulta pediram uma série de exames, era pro filho da pessoa ainda, tá? Era pra uma criança. Aí beleza, ele fez os exames de sangue, esses exames de sangue custaram mais absurdos 20 renminbi. Tá? Ele foi obrigado a pagar mais $2,70 pelos exames. Os exames ficaram prontos em 15 minutos, tem um totem lá com um computadorzinho que cuspiu o resultado dos exames, tá? E aí ele voltou pro médico. Para voltar pro médico, ele teve que esperar mais absurdos 6 minutos. E aí ele voltou pro médico, o médico prescreveu os medicamentos e ele conseguiu comprar os medicamentos logo no próprio hospital, porque o hospital tinha um lugarzinho lá que distribuía os medicamentos e ele pagou mais 30 renminbi nos medicamentos, mais $4. Ou seja, ele entrou no hospital e saiu do hospital com menos de 1 hora e gastou $13,78 para ser atendido, fazer os exames, ser visto de novo pelo médico e sair com a criança medicada. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A medicina na China ela já foi gratuita. Hoje em dia ela é gratuita? Não, mas o preço dela é brutalmente acessível. Tá? Mesmo os exames de maior complexidade, gente, é claro que um exame de sangue, entre aspas, é um exame barato. Agora, me faz um exame de sangue aqui no Brasil, por favor, tá? Por R$12. Você não faz um exame de sangue por R$12 em lugar nenhum, que foi o que o cara fez. E além disso, né, tem a velocidade, tem a celeridade do atendimento. Então a medicina na China, apesar de não ser gratuita, ela é brutalmente acessível para todo e qualquer cidadão, não apenas chinês, como também, né, para o cidadão estrangeiro que precisa de utilizar. Gurhan, você quer fazer mais algum comentário a respeito? Quero sim. Essa descrição do americano é o que eu passo aqui, porque a gente está fazendo atendimento no, entre aspas, particular. E ainda tem planos de saúde que deixam a coisa ainda mais acessível. Então, assim, como eu sou estudante aqui, né, é obrigatório você ter um seguro saúde. Esse seguro ele é o mais simples de todos para o estudante. Você paga 800 renminbi por ano para ele dar cobertura de emergência. Então, se a pessoa quebrar um braço, se a pessoa se acidentar, é como se fosse um seguro que vai repor os custos. Sempre que eu fico resfriado, vou precisar ir para o hospital, passando mal, alguma coisa assim, a consulta é exatamente esse processo aí que você descreveu em todos os hospitais que eu fui. Então, é um atendimento numa velocidade nível industrial. O pessoal, quando você faz a triagem, já tira a sua pressão para saber suas condições, ouve você, manda você para o guichê, aí você fala qual faz o registro. Não tem dificuldade para estrangeiro fazer isso. Então, imagina, por exemplo, qualquer um pronto-socorro, ponto de saúde pelo SUS. A pessoa chega com passaporte e poderia fazer isso. Aí faz o cadastro no hospital e faz todo esse procedimento, né? Vai pagar entre 25 a 40 RMB a consulta com o médico, o atendimento não demora, você repete todo esse processo. E normalmente eu não busco reembolso porque eu acho que o seguro é mais burocrático para fazer e sai muito barato. Eu já tive, inclusive, num período que estava muito mal, fazer exame de imagem que não era o raio-x e parecia uma ressonância magnética. É um negócio muito complexo, de uma máquina muito, muito futurista, assim, que fui procurado, eu não lembro qual é o exame, mas é de imagem. É uma máquina que é tipo um anelzinho e que você vai passando no meio dela, assim? Eu já fiz esse também, cara. Vai ter algum estudante de medicina aqui. O Metalhead vai lembrar o nome. É sem ser ressonância, aquele outro que existe, cara. Eu tô com CAT scan na cabeça por... tomografia. Eu acho que a tomografia que foi para pegar o pulmão. Só que, bicho, o exame saiu, acho que 150 RMB, sabe? 150 RMB. E no Brasil, esse mesmo exame, a tomografia computadorizada, acho que é isso aí. Estava saindo, sei lá, mais de R$1.000. Lembrando que 150 RMB é, sei lá, R$115. 800 RMB vai ser na faixa de 620, R$630 ano, tá? Aí você pensa que o seguro de saúde do Gurhan custa o que um seguro de saúde custa num mês aqui no Brasil.
E aí tem é o seguinte, para o trabalhador chinês, todos os empregados, eles têm ou plano de saúde público, que é tipo o seguro para acidente de moto. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem, assim. Quem pilota moto sabe que você paga anualmente um seguro de acidente. O DPVAT. Então, pra galera pra galera aqui da China que não tem emprego, por exemplo, ele pode pagar esse tipo de seguro mais barato não é obrigatório, é opcional. Só que ele tem às vezes, restrição de província. Então, se você é da província de Hubei, você paga esse, você não pode ser atendido nos hospitais de Zhejiang, por exemplo. Então, ele tem algumas restrições assim, mas é muito barato e cobre tudo. Quando a pessoa está empregada, o empregador paga o seguro, o plano de saúde da pessoa. Então, a gente está falando desses valores, seria no privado. Quando a pessoa tem um plano de saúde, ela vai sair tudo incluso pelo plano, normalmente esses atendimentos, e quem não tem condições de ter o plano, eu soube que ainda tem subsídio do governo. Então, tem uma galera tipo que está ali cadastrado numa condição provavelmente próxima ao do Bolsa Família, que ele tem, alguns grupos têm acesso à saúde gratuita, subsidiada. Então ele tem todo esse sistema que não é tão simples, é separado por província, os empregadores têm a responsabilidade do plano de saúde, não é a pessoa que contrata no particular, e quando é o atendimento particular, é esse preço aí que qualquer pessoa pode ser atendido, mesmo um gringo com passaporte lá. Turista pode ser atendido. Tá, só antes da gente entrar aqui, tem uma outra pergunta que eu julgo que é uma pergunta muito importante, fulcral, para a gente poder, né, continuar. Que o seu Ronaldo está perguntando quanto de crédito social o Gurhan tem. Eu consultei o Vegeta aqui, tá? E o menino Vegeta pediu para avisar que é mais de 8 mil. Tá, então o menino Gurhan tá com mais de 8 mil de crédito social, vocês podem ficar tranquilos. A Liz está perguntando, pode ser caminhoneira na China? Que é uma pergunta que aqui é recorrente já no canal, né? Já virou meme. Pode. Você pode ser caminhoneira na China, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa. Aproveita para viver o seu sonho de ser caminhoneiro na China rápido, tá? Porque os ônibus já estão sendo automatizados. A rede de trem já é tão gigante que os caminhoneiros agora fazem trabalhos muito mais locais do que faziam anteriormente. E em breve, quando sair a rede de 6G, a probabilidade do transporte logístico ser todo automatizado é muito grande. Então, por enquanto, você pode ser caminhoneiro na China. Daqui a pouco, você vai ser caminhoneira na China dentro de uma cidade só. Então, o seu sonho de ficar visitando outras cidades, dirigindo nas estradas, né, cantando nessa longa estrada da vida em mandarim, ele vai acabar, tá? Então, assim, por enquanto, Liz, você ainda pode ser caminhoneira na China, mas aproveita, tá? Aproveita que é uma profissão cujo futuro na China está bastante ameaçado. Tá? Aproveitar aqui que a gente tem menos pergunta hoje, né? E fazer a ultimazinha aqui antes da gente ir para o nosso react, que é do Sil. Muito obrigado, Sil, pelo donations aqui. Tá? Ao comparar as democracias socialistas legadas e atuais com a chinesa, quais são as principais diferenças na organização dos poderes e quanto às eleições? Jogando mesmo a resposta, tios, para incitar o debate e sonhar com outro Brasil. Valeu. O que acontece é o seguinte, a China mudou muito o seu sistema econômico, mudou muito o seu sistema de divisão social do trabalho, mas mudou quase nada o seu sistema representativo. Inclusive, no caso do seu sistema representativo, a gente teve uma evolução daquilo que era antes, né, da reforma e abertura com o Teng. Por quê? Se por um lado você perde muito, tá, nas cooperativas no final da década de 70, começo da década de 80, se você perde muito nas terras comunais no final da década de 70, no começo de 80, a democracia representativa na China, ela vem ganhando demais ao longo do tempo, porque a representação vem sendo cada vez mais pulverizada em núcleos menores que trabalham com núcleos maiores à medida em que a China cresce. Né? A própria demanda do crescimento vertiginoso que a China teve
levou com que a democracia chinesa se tornasse cada vez mais pormenorizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Se antigamente, numa cidade que era grande, você tinha uma representação, né, que compunha diversos bairros ao mesmo tempo, a cidade era loteada em 4, 5 grandes macro-regiões, hoje em dia a representação começa praticamente da unidade que a gente vai quase chamar de bairro. Então, assim, você tem muito mais, entre aspas, representatividade local e possibilidades de inserção e de fato estar ali disputando politicamente o que vai ser feito, o que é necessário para aquela região. Tá? Então isso cria um sistema que funciona muito melhor no micro. Tá? Essa preocupação, né, em pulverizar essas regiões para que os problemas micro-regionais sejam cada vez mais atingidos foi uma preocupação muito grande a partir principalmente dos anos 2000, tá? E isso leva a um tipo de representatividade na China que a gente desconhece aqui no Brasil. E aí a gente tem que pensar uma outra coisa também, que é quase que uma covardia, né, cara? Quando a gente pensa na União Soviética lá atrás, ou pensa em outros exemplos legados históricos mais para trás, os caras estavam fazendo a coisa, gente, na base do telégrafo, do caderno e do lápis, né? Hoje em dia a China tem um hub multimodal de logística que é uma coisa assim que quem passa a conhecer, cara, a sensação que você tem quando você conhece a China não é de viajar no espaço, é de viajar no tempo, saca? Porque, assim, os caras têm uma capacidade de organizar essa capilaridade que é um bagulho, assim, que a gente não entende, saca? Eu acho que a pandemia foi muito demonstrativa disso, da capacidade desse governo se organizar muito rápido, fornecer as coisas, impor as coisas também, né? Pra você ver, quando o toque de recolher é imposto, ele é imposto de uma vez, ele é mantido, ele tem toda uma questão logística para manter ele, mas ao mesmo tempo, no outro dia de manhã, tá todo mundo recebendo marmita na porta de casa, você acorda com a marmita, você não sabe nem de onde diabo esse negócio chegou. Então, assim, a capilaridade que os caras conseguiram nesses hubs logísticos aí deles é um negócio de doido. Gurran tá aí pra eu não mentir sozinho, né, Gurran? Não, vou mentir junto aqui. Uma coisa importante, que é só a relação que a gente fala de China e não consegue compreender a dimensão do território e a heterogêneo, né? A qualidade de ser heterogêneo da organização política. Então, eu ia falar o contrário de homogeneidade. Heterogeneidade, tá certo, tá certo. Então, o que acontece? Nem toda província se organiza da mesma forma, com a mesma eficiência, assim como as cidades, não. Então, o tio falou, a gente quer tentar entender a China, mas existem dificuldades particulares de cada região. Então, quando a gente falou, o tio fala da pandemia, por exemplo, uma cidade como Xangai vai ter uma capacidade de organizar muito mais fácil do que uma cidade de 5 milhões de habitantes, que é um outro porte e não tem tanto recurso, né? Xangai, a gente está falando do que seria um distrito federal na China. É administrada direto pelo governo nacional, né? O governo federal, equivalente ao governo federal. Hangzhou já é a capital da província, que é onde eu moro aqui. Sempre que eu vou na delegacia, porque a gente tem que registrar os dados, por exemplo, de moradia, é responsabilidade do cidadão. Então, o fato de eu estar morando aqui com o endereço aqui, eu tenho que ir lá, né? Falar, não, eu moro nesse local aqui, eu tô vivendo nesse local. E aí, o lema dos caras lá na parede é o máximo que a gente pode correr atrás dos dados é uma vez só. Tem escrito na parede assim, a gente só corre uma vez pelos dados, o resto faz os dados correrem, né? Então, eles têm essa organização de tentar comunicar tudo, mas isso é um esforço que é constante para acontecer, porque não sai espontâneo. Tem cidade que ainda o pessoal é mais difícil para adotar um sistema. Essa coisa dos dados, por exemplo, o tio falou que recebeu todo mundo marmita na pandemia. Mas teve gente que, por exemplo, não se cadastrou no endereço e o governo não faz milagre, não tem como saber quantas famílias moram ali, quantas pessoas moram ali. Existem ainda algumas falhas, mas o fato da China estar trabalhando em constante aprimoração disso
é o que faz ela conseguir feitos como acabar com a pobreza extrema agora, por pouco tempo, né? Durante a pandemia, foi 2020, 2021. Então, não é homogêneo, tem divergências, mas é complexo. A gente tentar entender isso como a China inteira funciona assim, essa organização política, não é tão simples. Ela tem, se não me engano, 5 regiões autônomas, né? Então, a divisão inclusive é diferente. Uma coisa que eu parei para cair a ficha recentemente. A gente coloca um município de 10 mil habitantes e um município como São Paulo de 10 milhões de habitantes como na categoria de município. E isso dá a mesma representatividade política para esses dois entes, assim, vamos colocar assim, né? Uma cidade e outra cidade, então do mesmo nível, prefeito igual a um prefeito. Na China, uma região com 10 mil habitantes não é considerado cidade, é um vilarejo. Então eles têm, entre cidade, entre o vilarejo, né? Eu falo do bairro, e a máxima divisão administrativa antes da província tem uns 3 ou 4 divisões, assim. Então, até isso, a forma de enxergar essa divisão por tamanho, por população, é diferente. E a gente poderia aprender com fóruns, com visitas. E tem uma outra coisa também que o Gurhan falou que é muito importante, né, que são as regiões autônomas, né? Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um país com mais de 50 etnias que reconhece essas etnias, né? Não é que o Brasil seja um país de uma etnia única, não é. Nossos povos originários simplesmente não são reconhecidos, não tem essa autonomia que na China tem, né? Então tem isso também, né? E isso vai funcionar tanto no nível macro, nas regiões autônomas, como vai funcionar também no nível micro, em locais aonde a gente tem autonomia de certas etnias que vão poder capitanear, né, a medicina, os investimentos, comida, educação pública, tudo de acordo com isso também, né? E isso vai gerar uma complexidade muito maior, mas vai gerar também uma representatividade muito maior, né? Se for pensar, na Mongólia o pessoal não usa o alfabeto mongol, na Mongólia interior o pessoal usa o alfabeto mongol, né? Então, assim, você vê aí como que isso tem uma diferença muito grande, né? Quando você pensa, por exemplo, né, nas regiões que têm religiosidades diferentes, por exemplo, né, você vai ter políticas públicas muito diferentes voltadas para aquela religiosidade. Então, assim, as grandes peregrinações do islamismo, né, elas são capitaneadas pelo Estado, né? Então, assim, quando você vai pensar, né, isso na China, você tem o fretamento dos voos, você tem as escolas servindo comida halal, você tem toda uma educação que vai ser diferenciada. Óbvio que você tem um mínimo comum, um mínimo divisor, um mínimo multiplicador comum ali que todo mundo tem que ter, mas nada te impede de ter mais do que aquilo voltado para cada uma dessas etnias também, o que complexifica ainda mais o sistema, né? Então não é à toa que a China investe tanto, né, nessa questão de logística, nessa questão de pensar as cadeias produtivas, as cadeias informacionais, porque é um sistema brutalmente complexo, né? Você tem que imaginar que é um único país responsável por 1/7 da população global, né? E que conseguiu tirar essa população global inteira debaixo da linha da extrema pobreza, né? O Sil deu 10 assinaturas de presente aqui, agradeço demais a ele. Gurhan, eu vou te fazer uma proposta, cara. A gente deixa pro mês que vem o react do texto pra gente fazer, que o pessoal tá com tanta pergunta boa aqui, tá tão agradável de responder, que nós vamos ir respondendo, tá? Pode ser, querido? Depois a gente faz um tanto de corte das coisas aqui. Pode. O Cris, voltando lá no assunto, né, ele falou que, olha, eu moro nos Estados Unidos, meu plano de saúde, a empresa paga um pedaço por mês, 200, ele faz um copagamento de $150 por mês, $150 por mês já pagou o plano inteiro do ano do Gurhan e mais um pouquinho. E se eu preciso de uma ambulância, eu pago $250 sem contar a taxa para cada consulta, né? Então você vê a diferença do acesso. E aí você pensa que o Cris é um cara que está empregado numa empresa que está dando algum auxílio de Medicare, que nem toda dá, tá?
Então a situação do Cris, que já não é boa, é bem melhor do que a da média, né? Isso faz a gente pensar bastante, tá? O Gabriel falou aqui, ó, vou mandar minha habitual pergunta sobre o papel do Kung Fu na cultura chinesa, né? Se isso não é só um estereótipo ocidental sobre a China. Aqui eu vou começar um pouco e vou passar para o Guhan. A gente tem que pensar, né, que o Kung Fu ele é criado pelo Kung Fu Tse, né, pelo Confúcio. E o confucionismo ele tem um papel muito forte na cultura chinesa e permanece tendo um papel muito forte na cultura chinesa. Aqui eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu gosto muito de quando eu chego numa cidade, sair caminhando pela cidade, faço tudo que eu consigo a pé e gosto muito de pegar os métodos de transporte público da cidade e dar uma rodada na cidade. Quando eu estava em Pequim, eu vi duas coisas em dois momentos diferentes que eu achei muito legal, que é, primeiro, os parques, eles têm uma função social muito grande. Os parques estão sempre cheios, estão sempre ocupados, as pessoas estão fazendo aulas coletivas no parque. E eu saí de manhã para caminhar perto do hotel onde eu estava e tinha um parquezinho cheio dos velhos, que o mais novo devia ter 180 anos de idade, né, fazendo algo que ou era tai chi ou era kung fu muito cedo de manhã. Isso era 6 e pouco da manhã. Eu tinha um compromisso que era 7 horas, eu acordei 5h30 e saí caminhando 6 horas da manhã, 6h15 da manhã. Eu passei num parque e tava um tanto de velhinho, mas assim, um tanto mesmo, cara. Devia ter uns 40 velho, tá? Tudo bonitinho, em filinha de 4, assim, com a fila gigante de 4 pessoas, assim. Um mestre lá fazendo os movimentos. Eu desconheço. Então eu não consigo te falar se aquilo era tai chi, se aquilo era kung fu. Por quê? Porque como os velhos eram muito velho, o kung fu fica mais lento também, né? Então assim, se fosse kung fu, tava mais lento. Aí quando tá mais lento a gente acha que é tai chi, eu não sei se era tai chi, eu não sei se era kung fu. E eu vi isso à tarde também. E à tarde era o contrário. À tarde era um tanto de menino, tá? Com as mochilinhas jogadas no chão, ou seja, provavelmente depois que eles saíram da escola, num outro distrito, tá? Que eu tinha pegado. O metrô é tipo circular, né? E você vai saindo de um círculo pro outro lá. E aí eu tinha pegado o metrô, fui para um círculo randômico qualquer, saí numa estação qualquer e falei, vou caminhar aqui para ver de qual é, saí igual doido. E aí tinha um parquezinho, achei bonito, fui entrar lá para dentro. A molecada do caralho, cara. Aí devia ter mais de 100 meninos, saca? Com um tanto de mochilinha no chão. E aí sim, eles estavam fazendo algo que eu acredito que seja Kung Fu, tá? E era uma aula coletiva no parque, e como já era no final da tarde, tá? Eu acredito que isso era posterior à escola, algo que era dado ali publicamente. E é muito comum você ver no parque o pessoal fazendo diversos tipos de atividade, e atividades assim, não é simplesmente assim, uma galera foi pro parque para fazer isso. Não, atividades mesmo, assim, com um professor, com alguém organizando, com mais gente junto com o professor, normalmente tem auxiliares deles lá que eu vi. E essas atividades eram muito organizadas, né? O confucionismo, ele ainda tem uma presença muito grande dentro da sociedade chinesa para além disso, mas só para o Gabriel ter uma noção, essa situação dos parques foi um negócio que me marcou muito, e eu achei muito legal o fato de ver tanto idosos quanto crianças, né, tendo essas aulas coletivas nesses parques. Gurrão, o que você quiser complementar aí. Vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouco da etimologia da palavra, né? Que Kung Fu, ele pode originalmente referido a trabalho, e é aí que junta com o confucionismo, principalmente, e é diferente do Wushu, que é as artes marciais. Então você pode praticar Kung Fu e não praticar artes marciais, mas normalmente quem treina artes marciais está fazendo a prática concentrando no Kung Fu, que é o trabalho. E aí você tem várias escolas de artes marciais espalhadas pela China, são muitas linhagens. Como a pergunta dele foi em relação ao papel na cultura chinesa, eu posso dizer, eu vou fazer essa comparação, é assim como a capoeira no Brasil. Então é um patrimônio cultural e material que é conhecido amplamente por todos os habitantes da China sobre o Kung Fu, o Wushu. Você sabe que tem diversas características, e aí o tio falou do Tai Chi e do Kung Fu, fazendo aqui uma comparação
eu sou baiano, eu vou comparar com a capoeira. É quase a capoeira de Angola e a capoeira regional, assim, se a gente for falar de uma certa, grosso modo, é um com o foco mais lento no movimento, que não deixa de ser uma prática física, e o outro tá mais no físico, né? No movimento mais rápido, no combate. Então, é basicamente essas duas. E da mesma forma como a capoeira, você vai ter muita gente que pratica, muita gente que conhece e muita gente que não pratica. No caso da China, como eu vou chutar aqui por o fato da idade do Kung Fu, ele tem muito mais séculos do que a capoeira, é uma prática que ficou amplamente conhecida, então toda cidade vai ter gente praticando Kung Fu, como o João falou, nas praças, o Tai Chi vai estar espalhado por aí, e basicamente isso. E tem muitas escolas de Kung Fu que ensinam as crianças desde cedo, né? Nesse caso, a gente está falando de Wushu, que é as artes marciais. Acho que é isso, João. Não, perfeito, né? Eu gostei do comentário do Renato aqui, o Tai Chi é o Kung Fu em câmera lenta. Pra gente que é leigo, é quase isso mesmo, saca? Pra gente que é leigo, é quase isso mesmo. Você tem a sensação que se acelerar aquilo ali, deve doer pra caralho, tá? O Buscas tá perguntando aqui, salve Gurran, salve tio, qual o papel da medicina tradicional chinesa hoje? É consenso que se trata de uma pseudociência? Como que o governo, como que o partido vê isso? Não. Tá? A medicina na China, ela é uma medicina baseada em evidências. A medicina tradicional, ocidental, que é praticada na China, é medicina baseada em evidências, inclusive uma das mais avançadas do mundo, né? Vamos só lembrar aqui, gente, do react que eu fiz do Átila, né? Se não fosse a coleta de dados precisa e bem feita da China, o desenvolvimento das vacinas contra a Covid teria demorado infinitamente mais, né? Ao contrário do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, onde não se tem coleta nenhuma sobre a gripe aviária, onde os sites do governo de saúde são retirados do ar e onde o cara que é o equivalente a um ministro da saúde acredita em miasmas e não acredita que vírus e bactérias existem. Tá? Então, assim, é bem diferente as coisas na China, tá? Só que o que acontece? Por mais que parte da medicina chinesa seja tradicional e não baseada em evidências, parte tem muita evidência. Tem diversos estudos hoje que comprovam que várias das técnicas, várias das práticas da medicina chinesa são né, assim, propícias à medicina baseada em evidências, ou seja, de fato funciona, não é simplesmente uma coisa tradicional, não é simplesmente um saber popular que se tornou tradicional com o tempo, tá? Quando eu fui na China, uma coisa que me chamou a atenção é que existem hospitais de medicina chinesa. Tá? E eles são grandes, cara. Eles não são pequenos, não, né? Porque medicina chinesa no Brasil é aquela coisa que, tipo assim, tem um chinês na sua cidade, ou tem uma faculdade de medicina chinesa e tem 15 gato pingado que faz medicina chinesa. Lá não, lá tem hospitalzão de medicina chinesa mesmo, tá? Então, coabitam, convivem, né? Tanto a medicina atual baseada em evidências, como a medicina tradicional chinesa, e muitas vezes os próprios médicos chineses passam remédios que são metade remédio, entre aspas assim, e metade remédios que são da medicina tradicional chinesa, já obviamente baseado em evidências. Então é muito comum, não sei se o Gurran já passou por isso, mas você sair de um hospital chinês, hospital à la hospital ocidental, com duas receitas, de um remédio e de um remédio de medicina chinesa. Tá? Então existe essa coabitação. Se você quiser ir além aí, Gurran. Esse caso mesmo do hospital que a gente mencionou antes do sistema de saúde, ele tem isso. O médico, ele receita, e eu já tive que pegar duas filas. Você tem a seção da farmácia, vamos dizer assim, ocidental, e a farmácia chinesa. A farmácia tradicional chinesa. E isso tem muito a ver também porque é a forma como as pessoas estão acostumadas a serem tratadas, né? Eu acho que a saúde, no caso da medicina, ela não está presa apenas vamos dizer assim, a cirurgia, abrir a pessoa. Tem a prevenção, tem várias outras... A galera de saúde vai falar melhor do que eu aí, vai entender, que eu não sou da área de saúde, mas você tem várias etapas que a medicina chinesa, ela participa disso com a sociedade. Então, às vezes você tem até o mesmo efeito,
mas é preferível muitas coisas tratar com a medicina chinesa porque é menos invasivo, porque você vai ter efeitos colaterais menores do que se você colocar outras formas de tratamento. Inclusive, a China evita muito essa questão de químico. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação entre a indústria farmacêutica chinesa e a ocidental. Talvez uma grande influência seja a medicina chinesa, porque a maioria dos brasileiros, quando vem para cá, reclama que as doses dos remédios aqui são muito baixas, porque eles evitam ao máximo deixar o nosso corpo dependente dessas substâncias. E aí, muitas vezes, usa os métodos tradicionais chineses, que são muito menos prejudiciais, muito menos efeitos colaterais à saúde. É isso. O Zumba tá perguntando, nosso querido camarada Zumba, um salve pro nosso camarada Zumba que tá sempre aqui. João Igurran, como é o estudo de Marx nas escolas chinesas, é a partir de que ano escolar? Aqui, cara, eu vou te contar um pouco de um amigo meu, do Gabriel, que mora lá na China, que é um grande estudioso de marxismo, que mudou-se para a China para fazer o seu mestrado sobre marxismo na China, fez o doutorado lá também, né? Conheceu uma linda garota chinesa e hoje eles têm um chinesinho muito bonitinho, tá? E ele vive lá. O que ele me falou? Ele me falou que no mestrado dele, enquanto ele estudava, ele estudou um pouco do sistema educacional, tá? As aulas de ciências humanas são obviamente baseadas no método materialista dialético. É a forma como se vê as ciências humanas em geral ali na China. Então, indiretamente, a partir do momento lá para o que seria o nosso equivalente à quarta, quinta série, quando os meninos começam a ter os estudos sociais, os estudos do mundo, os estudos da história da China, né, esses conceitos já começam a ser introduzidos. No segundo grau, no que seria o equivalente ao nosso segundo grau, aí sim, né, num escopo mais próximo do que a gente consideraria de filosofia, você vai ter os conceitos sendo colocados de uma forma um pouco mais densa, tá? Mas principalmente aí na universidade, as pessoas que vão estar nos cursos que são afetos a essa área vão ter um estudo, e é óbvio que você tem várias faculdades que são voltadas para isso, tá? Muitas das pessoas que vão estudar isso na faculdade são pessoas que já tinham entrado no partido nos seus movimentos de juventude, que posteriormente vão. Uma coisa que eu quero lembrar aqui para vocês é que a universidade na China é muito diferente a forma como eles estudam as coisas do que a gente. Eu acho que o melhor exemplo para a gente dar disso aqui são as faculdades de letras. Quando a gente pensa numa faculdade de letras no Ocidente, quando a gente pensa numa faculdade de letras no Brasil, o foco é o idioma. Muito mais do que a cultura, muito mais do que a história. Na China, não. As faculdades da área de letras, elas têm uma preocupação que as nossas não têm em entender não apenas aquele idioma, mas quais são os povos que falam aquele idioma, qual que é a economia daqueles povos, as inter-relações desses povos, a geopolítica envolvida nesses povos, a história desses povos, como que esse idioma foi colonizando outros locais. Então, por exemplo, se o cara que faz letras no Brasil para português tem uma quantidade enorme de matérias, de gramática, de linguística, da parte mais hard do idioma, e tem uma parte muito pequena, até às vezes menor do que deveria, de literatura e outras coisas, e menor ainda quando tem, porque normalmente é eletiva ou optativa, de história do Brasil, história de Portugal, história de Angola, história de África, história do Timor, que nem existe aqui. Lá não. O cara que vai fazer português lá, ele não vai simplesmente aprender a falar o português brasileiro, ou o português de Portugal, ou o português com o sotaque de matriz africana, ou o português com o sotaque do Timor, ou o sotaque de Gol, qualquer coisa assim. Ele vai estudar profundamente as relações comerciais, a história, a geopolítica desses locais. Tá? Então, assim, a forma como se vê a educação é muito diferente. Tá? Diferentemente do Vietnã, aonde você tem no currículo das escolas o estudo continuado do marxismo desde o final
do primeiro grau com a matéria marxismo na China, isso vem de uma outra forma que é diferente do Vietnã. Tá? Eu tô falando do Vietnã por quê? Porque a Luna Oi, que é uma youtuber muito famosa vietnamita, né, popularizou dentro do nosso campo e para fora dele também o método de estudo do marxismo no Vietnã, tá? Que é mais análogo ao da Coreia do Norte do que o do chinês. Tá? O da China ele vem, nesse primeiro momento, muito mais inserido nesse contexto preparatório, né? Mas o materialismo histórico dialético é o método que vai reger as ciências humanas. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito disso, Gohan? Bom, eu ia dizer só que no mestrado e na graduação você tem disciplinas obrigatórias em relação ao marxismo, dialética e relacionado ao socialismo, né? Na escola, como você falou, no ensino médio, não se aprofunda muito, mas fala sobre isso. E aí as pessoas que se interessam, como você disse, entram no partido e já se aprofundam, mas na escola isso é disciplina obrigatória para todos os cursos. Então, eu no mestrado, na minha grade curricular, aparece lá como obrigatório, porque o meu curso ele é em mandarim para alunos mandarins. Só que por ser estrangeiro, eles dispensam essas disciplinas dos estrangeiros. E porque muitas vezes as pessoas vão e não conseguem acompanhar, não entendem. E até me recomendaram, eu falei que eu queria pegar umas, e o pessoal disse, se você quiser estudar, você estuda por fora, porque é uma disciplina que não vai ser tão fácil de passar, vai ter prova, vai ter trabalho, e aí você estuda por outros meios, né? Inclusive, nas universidades, eu acho que é o ponto principal de acontece mais estudo sobre marxismo. Inclusive, a minha faculdade tem um departamento de marxismo, isso daí eu acho interessante, ela é referência. Então, você tem lá departamento de saúde, departamento de comunicação e departamento de marxismo. Você tem um prédio inteiro com um quadro de Marx gigante, eu já fui lá. Depois eu acho que eu vou tirar uma foto quando eu for de novo por perto e posto lá no Instagram pra galera. E aí, né, lembrando uma... Desculpa, Gohan, desculpa, eu achei que você tinha terminado, me perdoa. É isso. Eu só ia falar que é um departamento inteiro. Não, e aí, gente, vocês têm que pensar o seguinte, o cara que se aproxima disso já no começo do segundo grau, né, que vai entrar ali na juventude, ele tem a sua formação desde o momento em que ele está entrando ali na juventude. Então, como normalmente as pessoas que vão ir para essa área são pessoas que já estão tendo essa formação, a disciplina de, entre aspas, graduação, ela já é uma disciplina de mestrado, entende? Porque essa pessoa já tem como pressuposto toda uma formação continuada de vários anos que foi feito no partido. E aí a gente tem que lembrar que o estrangeiro não entra no Partido Comunista da China. Até hoje, não se permite que o estrangeiro entre. É uma coisa que está sendo revisada, é uma coisa que está sendo pensada. Vira e mexe tem um estrangeiro que pede, que dá uma chorada e tal. Mas, em geral, como regra, tá? E principalmente, assim, ao longo do tempo, sempre foi proibida a entrada de estrangeiros dentro dos quadros do partido. Salvo em ocasiões especiais, quando, por exemplo, estava tendo a Guerra da Coreia, quando estava tendo a Revolução, que tinha muita gente que estava num partido e estava no outro, tinha chinês no partido coreano, tinha coreano no partido chinês. Tá? Mas o estrangeiro que migra para a China e vai estudar, a ele normalmente não é facultada a entrada no Partido Comunista da China. Tá? Os casos de exceção normalmente são esses, são pessoas de origem estrangeira que já estão ali, que fizeram a educação de primeiro e segundo grau, e aí tem algumas exceções. Então, por isso que eles fazem isso também com os estrangeiros, porque não vai ser uma matéria introdutória, saca? Não é aquela matéria que o professor vai falar, gente, eu sei que vocês nunca leram nada, nós vamos começar aqui do manifesto, vamos trocando. Não, é bem mais avançado já do que isso. Tá? O Enzo fez uma pergunta que essa eu acho que eu vou poder responder com muita facilidade, porque é em relação a quadro geral de regime de vistos. Tá? Quem trabalha remoto conseguiria morar na China? Quanto tempo brasileiros podem ficar aí? Eu vou começar respondendo da segunda pergunta para deixar as coisas um pouco mais claras. Tá? Quanto tempo um brasileiro pode ficar na China? A partir do momento que um brasileiro pega um visto de visita, um visto de turista para a China, ele tem o direito de um visto válido por 10 anos, com estadas de 90 dias, que são prorrogáveis por mais 90 dias, podendo ficar ao longo de um período de um ano, no máximo 180 dias. Isso é para visto de
visita. A pessoa que vai para trabalhar, ela tem outro tipo de visto, que é o visto de trabalho. No seu caso, Enzo, quem trabalha remoto, eu penso de uma forma mais aberta, né? Eu acho que você está perguntando não só quem trabalha remoto em uma indústria chinesa, mas quem trabalha remoto ponto e quer viver na China. Todo país tem uma figura de visto que é o visto do, entre aspas, nômade digital. A gente fala nômade digital porque é o nome de um acordo internacional a respeito desse tipo de visto. A China também tem esse tipo de visto para pessoa que trabalha remoto em qualquer lugar do planeta e que queira viver na China e que, portanto, ela tem um trabalho, ela tem condição de se manter, mas aquele trabalho não necessariamente está ligado à China, ou seja, não seria, entre aspas, um visto de trabalho, porque o visto de trabalho seria concedido para aquele que fosse trabalhar na China. É um visto daquilo que a gente chama em direito internacional de nomadismo digital, que são as pessoas que trabalham de qualquer lugar em qualquer lugar. Existe essa figura de visto para a China, mas como eu não sou, né, do consulado chinês, né, eu não sei te falar se ele é muito análogo à figura do visto brasileiro. O que eu posso te garantir é que ele existe e que, se você tiver interesse, eu te recomendo procurar a Embaixada da China no Brasil, que é uma mãe que responde tudo. O perfil de Instagram dos caras é de uma gentileza sem fim. Você pode procurar os caras que eles vão te responder sobre o visto específico. Gurhan, você conhece alguém que esteja nessa situação, algum caso que você possa contar? Porque eu sei que existe, mas é mais raro, e normalmente é o pessoal mais da área de TI, eu não sei nem se você tem contato, sabe? Não. Com esse visto, não. O que acontece muitas vezes é você vem como estudante, então, assim, é porque é esperado que, se você quer morar na China, você queira aprender mandarim. Então, se você está fazendo esse curso e não está na Academia Gurhan, se você está vindo para cá e não está na Academia Gurhan, você pode se matricular em um curso de mandarim, mas a China espera dedicação exclusiva, então você tem que ser aprovado no curso, você tem que estudar, você tem que fazer as provas, você não pode fazer o curso de qualquer jeito. E não existe uma restrição caso sua fonte de renda seja fora da China. O que você não pode com esse visto é trabalhar na China, conseguir emprego aqui, trabalhar aqui, qualquer coisa, fazer bico, não pode, né? Tem até algumas pessoas que se arriscam a fazer, mas eu não recomendo de jeito nenhum. É proibido e pode gerar consequências graves na sua estadia da China. Se é o país que você quer ficar, eu acho melhor, caso você esteja com visto de estudante, só estudar, né? Não existe uma restrição caso sua renda venha de fora. Inclusive, a maioria dos chineses, quando vão para fora, muitos estudantes são assim, né? O pai mandando dinheiro, às vezes as pessoas têm como se manter por outras fontes. Então, se você tem uma riqueza, você tem uma fonte de renda fora da China, você vindo com visto de estudante, você fica aqui renovando visto ad eterno. Eu quero estudar mandarim para sempre. Vai se matriculando em curso de mandarim, vai estudando, só que você tem que se dedicar. Se você perde um ano, por exemplo, de um visto que era para estudo de dedicação exclusiva, você vai ter dificuldades de renovar esse visto de estudante, porque a China vai falar, peraí, você está aqui para estudar mandarim e não passou um semestre, então você não está estudando. Então a galera realmente olha bem isso, né? E a China tem várias categorias de vistos, além desses de trabalho de estudante, tem muita opção, tem que olhar lá, fuçar o site da embaixada e olhar direitinho. Mas como trabalho remoto, eu realmente não conheço ninguém com esse visto. Tá. O Reinaldo mandou aqui pra gente: bom dia, pessoal. Uma dúvida: no Ocidente e aqui no Brasil há um discurso grande sobre o que é China, sobre o que é capitalismo, sobre o que é socialismo. Mas dentro da China, a classe trabalhadora tem essa discussão? É algo relevante ou é debate do Ocidente? Reinaldo, uma das coisas que mais me surpreendeu, tá, da China e da classe trabalhadora da China, eu vou te falar por quê. Eu fui trabalhar na China um tempo e eu era responsável pela logística de transportes de uma missão muito grande brasileira que foi para a China. Tá? Então a gente tinha um grupo com 38 motoristas que funcionava 24 horas por dia para 23 ministérios, para um grupamento que no total tinha quase 800 pessoas saídas do Brasil, para várias reuniões que foram feitas ao longo de quase um mês. Como eu fiquei com esse grupo
né, no WeChat, e graças a Deus o tradutor do WeChat é ótimo, porque meu mandarim é péssimo, eu fiquei muito amigo dos motoristas e a gente tinha um local aonde todos eles ficavam, que é onde eu tava, de onde eles partiam. Então eu tava sempre com as tabelas, com as tabelinhas traduzidas, tentando conversar com os caras com os tradutor na mão e tal. Então, mesmo apesar dos meus rudimentos de mandarim, como a gente tinha acesso a tradutores o tempo inteiro, né, eu consegui conversar muito com os caras. E a coisa que mais me surpreendeu é o profundo conhecimento que os caras tinham do Brasil na parte política. Trabalhadores, motorista, tá? Os caras são motorista de aluguel, né? Ou seja, os caras seriam a mesma coisa que esses caras de van de fretamento aqui no Brasil, saca? Que você freta a van e o cara fica lá. A maioria deles não era de uma empresa grande. Tinha uma empresa grande que fornecia os carros mais chique, mas as vans, os carros normalzão, cada um era dono do seu e foi fechando os contratos com a embaixada quando a embaixada foi abrindo para fazer os contratos para isso. E esses caras, velho, os caras sabiam tudo de política brasileira, porque você espera que o cara vai falar de Brasil, que ele fala samba, Pelé e Ronaldinho, saca? Não, os caras estavam perguntando do governo, os caras estavam perguntando de investimento, os caras estavam perguntando de educação, de sociedade, de cultura, sacou? Então, assim, é muito impressionante o quanto o trabalhador chinês é ligado em tudo que está acontecendo no mundo. O quanto eles consomem cultura, o quanto eles consomem leitura, tá? Não tinha nenhum deles que não estava dentro do carro quando estava descansando, lendo um livro ou lendo um jornal. Tá? Os mais velhos, de 40 anos e diante, lia jornal, os outros ficavam lendo as coisas no celular ou tinha livro lá e tal. Mas os caras são muito ligados de tudo, cara. É impressionante, saca? Porque a gente não tá acostumado, né, em ter discussões tão mais profundas assim no nosso dia a dia. Às vezes o cara vai falar do futebol, vai falar do esporte e tal. Os caras lá estão discutindo política, estão discutindo relações internacionais, estão discutindo RI o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. Então isso me impressionou muito. Guhan, que vive na China também há muito tempo, vai poder falar melhor do que eu, tá? Então, assim, esse é um debate real da China, tá? E esse é um debate que eu tive não só com o pessoal que estava trabalhando nesse hub logístico, mas em qualquer lugar que a gente ia, cara, para trocar uma ideia e tal, era muito comum isso, saca? Então, por exemplo, assim, o chinês é muito gentil, cara, o chinês é muito aproxigável, assim, né? Ele é meio tímido, mas quando você dá a abertura, ele fica felizão e entra. Saca? O chinês não é o cara que vai te tirar da sua privacidade, mas a partir do momento que você fez 2 perguntas, ele abre um sorriso de um canto a outro na boca, ele faz 15. Tá? Então, assim, quando a gente ia jantar, quando a gente ia fazer compra em mercado e começava a trocar ideia, você falava que você era brasileiro, cara, os caras começavam a perguntar de política no Brasil. Tá? Então, assim, eu tive umas 2, 3 perguntas de futebol e umas 30 de política, saca? Então, assim, me surpreendeu muito isso. Bom, vou contribuir aqui, João. Falando das pessoas que entendem do Brasil, eu tive 2 experiências recentes que me chocaram, assim, que foram esse ano, inclusive, já. Eu não vou nem buscar na memória outras, mas de conhecimento do Brasil, porque eu sempre penso o seguinte: para o chinês conhecer de um país tão distante, né, o Brasil é um país no extremo oposto do planeta, é difícil você conhecer brasileiros que conhecem na mesma profundidade a China. Uhum. Então isso aqui que me choca. Então, assim, foi o primeiro foi um cabeleireiro. Então, eu fui levar minha irmã para cortar o cabelo e a pessoa pergunta assim: de onde vocês são? Porque a minha cara, por exemplo, a galera confunde muito com Paquistão, pega muito o centro da Ásia ali, o norte da Índia, o pessoal acha que eu sou por ali, quando tem uma noção, senão um chuta americano. E aí, o cara, a gente é do Brasil. Cara, o cara que ia cortar o cabelo da minha irmã falou Lula. Tipo, a primeira palavra dele. O mais comum é a galera falar futebol é muito bom, o futebol do Brasil é incrível, mas o cara que tava lá cortando o cabelo falou: peraí que eu sei o nome do presidente, é Lula. E começou a falar de política do Brasil, perguntar as coisas do política do Brasil. O outro que me chocou foi um motorista de aplicativo
que não era muito relacionado à política, nesse caso, mas o cara, ele falou a escalação da seleção brasileira de 98 toda. Ele falou Rivaldo, o Bebeto, ele sabia tudo do futebol brasileiro, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não conheço um brasileiro que conhece um time chinês. Tudo bem que o time chinês não é tão popular assim, mas de vez em quando você encontra a galera que conhece muito da realidade brasileira e você fica assim, como, bicho, que esse cara sabe? Porque você não encontra as pessoas no Brasil, no dia a dia, conhecendo assim da China. E aí, quanto ao discurso de capitalismo, que é a China, socialismo, eu vou fechar aqui num amigo meu, que esse eu costumo encontrar com ele com certa frequência, pelo menos todo mês a gente troca uma ideia, e outra vez ele tinha chamado a gente para sair e a gente começou a bater papo de política, conversar. E o cara, ele é garçom, tá? Eu fiz amizade com ele num restaurante que eu frequento com uma certa frequência e a gente vai batendo papo e, tipo assim, ele é garçom e sai pra jantar. Eu e outros brasileiros, e ele pagando o jantar. Tipo assim, não, é por minha conta hoje. Tá ligado? O garçom, ele tira 7 mil RMB por mês. Já sei até o salário dele, tudo. O cara tem essa vida. Ele não tem curso superior, mas a gente conversa sobre tudo. Ele manja de política, ele fala, velho, isso é um assunto que eu entendo. E aí, da outra vez, a gente tava conversando, eu não tava, obviamente, gravando, mas eu falei, bicho, tu pode falar de novo pra eu gravar isso e colocar lá no canal, na internet? Ele disse, não, isso aí ficou com vergonha. Mas o que ele me disse foi, aqui na China, a gente conversa de política o tempo inteiro. Quando tem feriado, quando a gente se junta com a família, todas as pessoas na China, eles conversam disso. A gente estava debatendo política. Ele inclusive falou uma frase icônica que a gente estava falando de política internacional. Ele disse, ele falou isso para mim, o problema do Brasil está perto demais dos Estados Unidos. Ele falou isso para mim. Então, o cara errado ele não tá, né? Reunião... Errado ele não tá. Quando tem reunião em família, feriado, ele diz, a galera primeiro se reúne e pergunta como é que tá a vida, né? Porque todo mundo volta pra terra natal. E aí, como é que tá o trabalho? Como é que tá estudo? Aí depois relações pessoais, namorando, não tá. E a conversa vai se aprofundando no nível depois que todo mundo já sabe como tá todo mundo da família, né? Os tios, os primos, todo mundo tá encontrado, começa a falar de política e debate mesmo. E falar como é que tá naquela região lá, e o governo, e como é que tá. A galera debate mesmo, assim, tipo, todas as famílias na China estão o ano inteiro, todas as reuniões familiares debatendo de política. E sobre ser capitalismo ou socialismo, é quase que unânime, não vou botar unanimidade, mas o senso comum chinês é que a China não é capitalista. A China é socialista. Isso aí é o senso comum. Claro que a gente está falando de um país de 1,4 bilhão de pessoas, vai ter gente com visões diversas, tem uma galera que não terminou a escola, que não pegou as matérias de marxismo, que é uma galera que pensa diferente, que tem muita influência do Ocidente e vai ser liberal? Tem. Mas o senso comum da China é que a China é socialista. Agora, a explicação teórica, a argumentação, isso no debate, aí vai variar muito de cada pessoa. Tem gente que estuda bastante e vai conseguir debater com o João, por exemplo, sobre se é socialismo de mercado, se é o socialismo com característica chinesa que vai conseguir, e tem gente que não vai conseguir, vai simplesmente falar, não, é assim porque é assim que a gente vê. Né? Mas o debate acontece o tempo inteiro. Assim, o debate político na China é algo que, assim, superficialmente é difícil você conversar, mas se você falar mandarim, dá 5 minutos de conversa, a galera está conversando de política com você. Eu faço isso direto nos carros de aplicativo, vendedor, todos os trabalhadores estão conversando sobre isso. O Luiz Gabriel fez uma pergunta que muita gente não sabe e que eu achei muito legal, porque às vezes a gente está tão acostumado a falar que a gente não fala, né? Qual que é a diferença de falar renminbi ou falar yuan? Tá? A diferença é que o yuan, cara, ele é a unidade de conta e renminbi é o nome da moeda. A moeda chama renminbi. Então, se eu for falar, só para te dar um exemplo em português brasileiro, uma coisa é eu falar 50 reais e outra coisa é eu perguntar quanto que isso custa? Custa 70 mangos.
custa 70 biruliros, tá? Então, quando a gente fala custa 70 mangos, custa 70 biruliros, custa 70 dilmas, tá? A gente estaria usando a unidade de conta. Era como se a gente estivesse falando yuan. Tá? Quando a gente fala qual é a paridade do dólar com o real brasileiro, aí a gente falaria qual é a paridade do dólar com o renminbi, que é o nome da moeda. Tá? Acho que é a forma mais fácil assim, de você entender a diferença de renminbi para yuan. Tá? No dia a dia, o pessoal usa bem mais yuan do que renminbi, né? Isso. Perfeito. O yuan é a unidade monetária. Então, com meus alunos, eu explico como comparando com a temperatura. O yuan é como se a gente estivesse falando grau. Tá, hoje está 25 graus, mas é Celsius ou Fahrenheit? Aí é o renminbi ou qual é a moeda, né? Então, é como se tivesse essa unidade que a gente chama de grau. E, no geral, eles vão falar yuan ou kwai. Kwai é kwai seria a palavra, e o yuan seria a bolinha que indica o grau. Né? Então, quando você vê um triângulo com a bolinha do lado, é um grau. Eu não sei como fala aquela bolinha, mas o símbolo que representa a unidade monetária se fala o yuan. A gente usa o símbolo para a unidade monetária, o S, o cifrão. Né? Então, o yuan, quando a gente lê aquele símbolo, o kwai é a palavra grau e o renminbi é a moeda em si. Tanto é que sempre que eu converso com os chineses em um outro contexto, então, tipo assim, quando eu estava em Salvador e eu falava, fui para a China e vi que o celular custou X. 5. Se eu falo yuan ou kwai, a dúvida sempre vem, mas é real ou renminbi? Quando você está falando de duas moedas, sempre vai ter essa dúvida. Mas no contexto, você vai na feira aqui na China e ele falou yuan ou kwai, é obviamente renminbi. Não, perfeito. A Cabrita Fumante, poderia indicar um filme mais adulto para conhecer sobre a China, histórico ou não? Cara, assim, há pouco tempo atrás saiu A Batalha do Lago Tianjin, que é um filme espetacular, super bem feito, bonitaço e tal, que é um filme de fácil acesso, tá? Então eu acho que esse é um filme legal, filme bem feito, é um filme bem demonstrativo da capacidade produtiva do cinema chinês atual, que é gigantesco. Tá? E que é fácil de você achar ele traduzido, com legenda e tal, então eu acho que é um bom filme, assim, introdutório, para você ter uma ideia, e ele é um filme muito simbólico também, né, porque ele tá falando de uma batalha muito definidora, né, já do final da Revolução, e que vai ser muito importante para toda essa concatenação. Tá, então eu ficaria com a Batalha do Lago Tianjin, e aí vou deixar pro Gurhan, se ele quiser indicar algum outro, caso a pessoa queira ver. Cara, eu não me lembro agora de filme específico que fale da história da China, mas assim, eu vou consumir qualquer filme chinês. Vai dar uma perspectiva. Eu acho que muito do que eu tenho hoje de bagagem cultural é somando, juntando pecinhas de quebra-cabeça. Eu vou falar o que está agora, sucesso, se você não ouviu falar ainda, o Nerdja. O Nerdja, que é a animação que está estourando de sucesso, parece que vai conseguir estrear no Brasil, ainda não tem confirmação disso, mas ele não tinha esse plano. E aí você já vai entendendo um pouco, né? O Nerdja é uma animação que ele não fala explicitamente disso, mas eu acho que todos os filmes de guerra vai explicar um pouco da história da China. Eu não tenho nenhum em mente especificamente para você compreender a realidade, mas quando você pega qualquer filme, às vezes que não é a temática central, você consegue observar nos detalhes, na narrativa, na construção do personagem, dos dilemas dos sociais, o que tem. Eu acho que muito esse entendimento é da convivência, assim. Vai assistindo todo filme chinês que você encontrar, que aos poucos você vai pegando um pouco da sociedade chinesa. É comum o pessoal que está agora na moda do dorama perceber isso, né? Então, você percebe que dorama tem X ou Y comportamento que é bem diferente do Brasil. Obviamente, lembrar que isso não necessariamente é a realidade, né? Filme ainda é ficção, mas a gente tem o discernimento do que como funciona a sociedade e como não funciona
Assistam os filmes com criticidade. Esse eu acho que é meu conselho. Tá certo. A Márcia tá perguntando aqui, é verdade que tá difícil ter uma autorização para ter um carro? Vi um vídeo que é sorteada a autorização de placas de automóveis verdes e azuis, e as verdes são para carros elétricos. Né, o Durante estava para comprar um carro aí, nos últimos vídeos dele ele falou e tal. Eu não sei responder essa pergunta, eu vou de fato repassar ela para você, Gu. Cara, tem uns 10 anos que eu escutei que em Pequim eles têm adotado essa medida que é o seguinte: para incentivar a compra de carros elétricos, você tem um limite no emplacamento. Então você pode comprar o carro, sei lá, você comprou o carro que foi, uma Ferrari. Se ele é a combustão, você vai entrar na fila de sorteio de placas e só tem, sei lá, 10 mil placas por mês, um número X por mês, e aí você pode ter o seu emplacamento ou não. Sem a placa você não consegue rodar com o seu carro. Se você compra um carro elétrico, você tem um emplacamento feito na hora, praticamente sem fila, e você já consegue rodar com o seu. Isso foi uma política de limitar o número de carros a combustão que a cidade de Pequim fez. Eu acredito que esse modelo foi replicado para outras cidades. Eu não sei como está aqui na cidade de Hangzhou, e eu nunca procurei o emplacamento de carro, mas eu imagino que essa política seja vasta no país inteiro. Esse de Pequim já tem quase 10 anos que eu vi que esse sistema de placa estava funcionando. A última vez que eu fui lá, acho que 2014, 2015, eu já vi a galera comentando que estava difícil pegar os carros, a não ser que seja elétrico. Só que naquela época, os carros elétricos ainda nem eram tão populares quanto é hoje. Então, se você for comprar um carro elétrico hoje na China, e se eu não me engano, carro híbrido também, porque eu já vi um carro eu achava que placa verde era só carro elétrico, mas eu já vi um carro com capô aberto e tinha motor. Então eu acho que alguns carros híbridos também estão saindo com placa verde. Então a placa verde indica o motor elétrico ou híbrido, e a placa azul são os carros a combustão, que provavelmente deve ter alguma restrição, sim, dependendo da cidade. Gente, eu vou fazer mais 2 perguntas só, e aí eu vou ter que infelizmente parar, porque nós já estamos próximo do teto do nosso horário, porque eu tenho que levar a menina na escola, tá? O Gabriel tá falando aqui, ó, já li que os guardas-costas do mal lutavam o Bajichuan, né? Então, cara, do que eu li, isso é muito mais uma coincidência do que uma preferência para um estilo de luta. Por quê? Porque o Bajichuan, né, que é um dos estilos do Wushu, né, ele vem da província de Hebei, tá? E o governo criado pelo Mao, o primeiro governo, é criado em Shanxi, que é ali do lado de Hebei. Então, o fato desses guardas-costas quase todos serem, né, dessa tradição é muito mais uma questão de uma característica local do fato do primeiro governo ter sido criado ali, né, na fronteira de Shanxi, do que praticamente dizer que o Bajichuan é melhor do que o Shaolin do Norte ou de qualquer outra coisa, tá? Então, assim, pelo que eu li, sim, era isso, mas era isso principalmente porque eram pessoas que estavam na região fronteiriça de Hebei, de onde vem o estilo de luta. Então, o mais comum nesse local era isso. É a mesma coisa se ele tivesse, sei lá, a gente faz a Revolução Brasileira na Bahia e aí todo mundo era do candomblé e era também do... Nossa, cara, eu tô com a cabeça ruim demais. Jesus Cristo. Mano, eu esqueci o nome da luta. Obrigado. Me ajuda, capoeira. Sacou aí? Todo mundo era capoeirista. Aí era capoeirista porque era uma questão nacional e era superior à capoeira da Bahia, à capoeira do Pará ou tal. Não, foi mais essa questão local, tá? Então, assim, do que eu li, sim, mas não por uma preferência de estilo, mas sim por toda a questão de onde foram acontecendo os rolês, né? Lembrando que o Mao era de Hunan, que tá ali perto na região, eles começam em Shanxi, que tá ali quase que fronteiriço com Hunan e com Hebei, né? Então, assim, é mais uma questão local. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Gohan? Não, nem fazia ideia que tinha
arte marcial preferência, né, exclusiva ou preferencial. Não, do porque, guarda-costas tipo de assim, mal. os guarda-costas de mal, quase todos eles lutavam isso, mas lutavam tudo isso porque eles eram da área, saca? É uma questão circunstancial. O Busca está falando, pessoal, minha noiva Não, cursa medicina na Argentina e tem muito caso de hepatite nas grávidas chinesas, especificamente. Ela gostaria de saber se vocês já ouviram falar disso, se isso é uma preocupação aí na China ou se são casos locais, foi uma coincidência local. Eu nunca ouvi falar de uma tendência de hepatite nas grávidas da China. Eu sinceramente desconheço. Gurhan, você já ouviu falar alguma coisa ou foi alguma coisa que aconteceu nas grávidas específicas da Argentina, ali onde ela estudava, e é um fenômeno mais local, assim? nunca tinha ouvido falar disso. Eu fui até olhar, me certificar aqui que eu não manjo muito de doenças, e pelo que eu vi, a hepatite é uma inflamação, então, assim, pode ser relacionada com os hábitos das chinesas, em particular da Sim, Argentina, né? pode Eu acho ser, que não mas eu acho que deve ser uma característica mais local ou mesmo uma coisa que não seja necessariamente estatisticamente significante, né? Às vezes a sua namorada acabou por acontecer de nessa região ter várias pessoas que tiveram a mesma coisa e não ser uma condição geral. Até porque se fosse uma condição geral, com certeza teria algum tipo de política pública envolvendo isso, né? E o Oli, pra gente fechar aqui, vocês, né, eu e você, conseguem falar um pouco sobre a comunidade literária ou de web novel na China? Pelo que eu consegui encontrar de info, parece meio uberizado. Eu vou ser sincero com você, Wally, eu não conheço nada de web novel, eu não sei como que se organiza essa comunidade, eu não tenho condição de te responder isso. Você sabe alguma coisa disso, Gurhan? Eu sei muito pouco. Eu vou tentar aqui, até para não deixar a galera que não sabe nada, sem nada, mas o que eu sei é bem pouco. Eu vou aprender com Então, você. assim, existe um movimento, né, de criar arte, nesse caso especificamente literário, meio que orgânico na internet chinesa. Então, muita gente que sonha, sei lá, ser escritor de alguma ficção, de alguma novel, ele publica isso primeiramente em fóruns. Então, você tem diversos fóruns, diversos lugares que a galera são especializados para compartilhar isso. E quando a pessoa muitas vezes ganha sucesso, existe uma política da galera respeitar mesmo as histórias e tudo, e vai lá, essa daqui ganhou nome. E aí ela vai meio que ascendendo, aí pode ser publicado de alguma forma, como um mangá e uma história em quadrinho, e depois ela vai ganhando o selo. Existe um mercado imenso para leitura na web novel, né, e literária, porque hoje eu tenho, por exemplo, no celular 2 aplicativos que é para leitura de novels, né? Então tem um mercado imenso, porque a China é muita gente, tem muita gente produzindo, mas o que chega no grande público ela já passou por um processo de ser aprovado pela comunidade, de ter conseguido publicar. Eu não sei exatamente como é esse processo. E aí é uma febre, né? Então, hoje você tem esses aplicativos, você vê o top dos mais baixados, a galera lê isso em todos os lugares, você vê o pessoal lendo no metrô, no celular. E essas novels, inclusive, estão chegando no Brasil hoje em dia. Tem uma galera que está sabendo do sucesso, está fazendo tradução. Isso. Então, eu não sei o que você quer dizer exatamente do uberizado, se é a produção específica, que também, normalmente, quando a gente vai olhar muito artista, né, ator, escritor, também é meio que uberizado. Assim, se você fala no sentido de trabalhar muito para não ganhar quase nada, essa é a realidade de maior parte dos artistas que vivem da sua arte, porque a gente só vê os mais famosos. Mas a galera que é ator de teatro, que é escritor de coisa pequena, também não consegue viver com muito luxo. E eu acho que na China esse mercado ele é mais concorrido nesse sentido. Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Assim, não tem o meio uberizado, queria entender melhor em que aspecto. Eu acho que é meio uberizado no sentido de, tipo assim, a galera recebe mal, ou o pessoal rouba as novelas e publica. Deve ser alguma coisa mais assim, saca, cara? Eu, pelo menos, entendi mais nesse sentido. Não sei se foi
o sentido que ele falou. Eu tô só conferindo uma coisa aqui para falar, tá? É sim, é sim. Esse rolê também do guarda-costas, eu tô pegando aqui, gente, a biografia, a melhor biografia que a gente tem em inglês do Chiang Kai-shek. Eu queria confirmar. O guarda-costas do Chiang Kai-shek também era praticante da mesma escola de artes marciais, tá? E um dos motivos é porque o pessoal dessa escola, eles usam muito cotovelada e golpe com a parte dura dos ossos. Então, assim, ombro, cotovelo, calcanhar e esse tipo de coisa. E aí, normalmente, como o golpe vem de um osso muito duro, o sujeito apaga com um golpe só, saca? É um rolê meio one-man punch, assim. Saca? Eu queria só confirmar, o do Chiang Kai-shek também era praticante disso. Mas no caso do Mao em específico, nem se ele quisesse trazer um cara de outro canto, ele não conseguia. Porque quando eles começaram ali na região fronteiriça de Shanxi, tinha quem tava ali, cara. Saca? Então, assim, do que eu li na Han Suyin, ela fala que neste caso em específico, a escolha também se vinha mais por falta de escolha, tá? E o Oli tá falando aqui, por uberizado eu quis dizer que tem uns sites tipo Xidian, onde você publica e pode ser contratado como autor no site e recebe por acesso, mas a régua para contratados é bem baixa. É tipo isso mesmo, os caras se aproveitando da galera tentando chegar num sonho ali mesmo, né? Gente, passa muito rápido, tem 1h30 já que a gente tá respondendo pergunta aqui, a gente pisca e passa 1h30. Tá? Mais uma vez, eu quero agradecer demais ao Gurhan por tudo que ele dá aqui pro nosso canal, tá? Esse é um homem, gente, que se não tivesse ele, não tinha sorteio, não tinha biblioteca popular, não tinha porra nenhuma disso, tá? Hoje em específico a gente decidiu trazer aqui para vocês, né, a turma do pagode, que são as lives do Mandarim Live. Você vai ter acesso a mais de 240 aulas, tem aula toda semana, você vai ter acesso a todo esse histórico. Você pode fazer no mensal por 42 ou você pode fazer no anual por 365 e aí pagar só R$1 por dia para ter acesso a isso tudo, tá? Os links estão aqui nos 2 chats, tá? Então eu peço para vocês a gentileza, entra lá, conhece e acredite em mim, vocês não vão se arrepender caso vocês decidam fazer, tá? A turma do pagode. São vários e vários tópicos diferentes. Toda semana tem uma aula nova, você vai ter contato com a galera, você vai conhecer um pouco melhor, né, de como que o Gurhan funciona como professor, e você vai ter um contato aí mais inicial com o Mandarim para depois você poder entrar no curso. Gurhan, não tem nem como te agradecer por tudo. Fala mais um pouquinho aí da turma do pagode pra gente poder fechar essa live, cara. Cara, eu que te agradeço também pelo espaço. A Turma do Pagode é um projeto que eu gosto muito, porque falar, inclusive, pronto, inédito aqui, hoje eu conversei com uma professora, eu estava até dos bastidores falando com o João do meu mestrado, né? E o meu mestrado vai ser sobre o projeto Mandarim Live, tá? Como é importante para o ensino do mandarim um projeto como o Mandarim Live? É basicamente isso que eu vou pesquisar, porque o projeto Mandarim Live, que eu faço aulas toda semana, uma vez da semana. Agora a gente está fazendo toda terça às 21 horas no YouTube. Ele é complementar ao material do meu curso. Então, o curso que a gente tem do completo, né, que vai do zero avançado, e você tem um programa, como em qualquer outro curso, eu escrevi o material, não tem como abordar tudo da realidade da China. E eu, com essa experiência que eu olho para cá e sei a necessidade do estrangeiro quando vem, eu faço as aulas do projeto Mandarim Live de acordo com a demanda dos alunos. Então eu consigo encontrar coisas aqui na China, né? Vou vendo na rua uma carta, um cartaz, um aviso, algo que eu acho interessante para o estrangeiro entender, eu transformo isso em aula. Tem aula com música, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender músicas. Tem mais de 25 músicas já traduzidas e estudadas no projeto Mandarim Live. Tem leitura de texto, eu faço como você treinar o mandarim, treinar habilidade de fala, de escrita, de leitura, de audição com textos. Tem diversos temas, porque a gente está... Idioma é você se comunicar com o que você vive. Então,
o que está acontecendo no mundo e na China, a gente transforma em aula também. Tem aula de Copa do Mundo, Olimpíada, Ano Novo Chinês, feriado da China, diversos palavras mais usadas no ano, né? As palavras trends que os chineses divulgam, sempre as palavras mais usadas a cada ano. Então tem muito material que depois que você pega o básico, você vai pegando cada aula, você vai aos poucos entrando intermediário até você ter um volume de conhecimento que você se considera avançado. Eu tenho vários alunos que acompanharam só pela Mandarim Live e tiveram resultados excelentes com o Mandarim, passaram na prova de proficiência. Mas o projeto Mandarim Live, ele é o quê? Ele fica a aula disponível por 7 dias, depois ela sai do ar. Para você ter acesso, ou você compra o curso completo, ou com o melhor custo-benefício de todos, R$ 42 por mês, entrando para a Turma do Pagode, que você também vai ter acesso à comunidade no Discord e vai interagir com a gente, vai poder praticar conversação. Então, assim, é um projeto que eu gosto muito e, inclusive, vai virar o objeto de pesquisa do mestrado. Mas é isso, não quero que o João se atrase para levar os filhos, então... Obrigado mais uma vez pelo espaço. Você é um camarada que eu adoro encontrar. Tava com saudade aqui de bater papo contigo. E mês que vem a gente tá aqui de novo. É isso, gente. Mês que vem a gente tá de volta. O link tá aí. Vai estar na descrição do vídeo quando saírem os cortes também. Obrigado a todos vocês por terem feito essa live. A gente tinha planejado uma outra coisa. Vocês entupiram a gente de perguntas. Pergunta muito legal. Obrigado mesmo pela oportunidade. Pra gente que, né, nós somos professores, nós somos estudiosos. A gente tem um prazer incomensurável de estar aqui trocando ideia com vocês. Obrigado demais por tudo. Hoje à noite o tio volta com o Doidinhos de Bairro, com o Mordente, só loucura, doideira e também, né, críticas ao capitalismo tardio que fica fodendo a nossa vida. Gurhan, não tem nem como te agradecer por tudo sempre, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração por tudo. Você sabe que você é uma pessoa assim fundamental aqui para nós, né? Conheçam não só a Turma do Pagode, conheçam os cursos do Gurhan, vejam as lives que são gratuitas, toda semana tem, tá? Recomendo para um caralho. Moçada, obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde